Muito bem, irmãos, está tudo preparado agora. Vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos começar o capítulo 3 e vamos até o versículo 13. Nós vamos ver o Evangelho da graça do Senhor, o Evangelho gracioso e suas implicações. Algumas questões ainda sobre a semana passada, porque sabemos que alguns irmãos não estiveram aqui, só para nós fazermos uma revisãozinha, ok? O irmão Mateus expôs o texto do versículo 11 até o versículo 22 e falou sobre a condição dos gentios ante aos judeus naquela época. Ele mostra toda a separação que havia entre judeus e gentios, tanto que no próprio templo existia essa divisão entre homens, entre mulheres, e daí entre os gentios também existia esta divisão. Os gentios ficavam num pátio diferente, que era o pátio dos gentios. E para as pessoas que estavam ali, para aqueles judeus, nós vemos como se tratavam os gentios. Nós vemos que os judeus tratavam-no como lixo, como escória da sociedade. E aqui o apóstolo Paulo vai falar da situação que os gentios estavam antes de crerem no Evangelho. Dentre outras questões, ele vai falar que eles eram incircuncisos. Esse termo usado para gentios, incircuncisos, era usado pelos judeus de modo bastante depreciativo. Era usado para diminuir as pessoas. Tanto que quando Davi vai enfrentar Golias, ele fala: quem é esse incircunciso filisteu? Era um modo de afrontar uma pessoa. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala dos gentios, antes de crer no Evangelho, vocês eram incircuncisos, né? Lembrai-vos de que outrora vocês eram chamados de incircuncisão, né? Só que a gente sabe, como o irmão Mateus ele bem expôs semana passada, sobre a questão da circuncisão, que não era apenas uma cirurgia que deveria fazer, mas é uma circuncisão espiritual, né? De circuncidar o coração, como as passagens bíblicas nos falaram e o Mateus citou para nós. O texto fala que eles estavam sem Cristo, o versículo 12 fala: naquele tempo estavam sem Cristo, né? Vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às alianças. Então ele mostra: olha, vocês estavam longe de tudo aquilo que é de Deus, vocês não conheciam, vocês estavam alienados com relação ao Evangelho, vocês estavam perdidos, vocês estavam longe. Versículo 13 vai falar isso, que vós antes estáveis longe. Então a situação que eles estavam: longe, incircuncisos, separados, estranhos às alianças. Ele fala: olha, vocês não faziam parte da vida com Deus, vocês estavam longe, separados. Havia um muro que separava vocês. Mas aí o texto também fala, do 11 ao 22 ali, ele fala, a partir do versículo 13, ele fala: vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, Cristo aproximou aqueles que não eram judeus, os chamados gentios. Fala: vocês foram aproximados, vocês estavam longe, mas agora o Senhor os aproximou, o Senhor os trouxe para perto. O Evangelho os transformou e proporcionou salvação a vocês que estavam longe, agora vocês estão perto. Vocês que antes havia esta divisão, havia os judeus que tinham ali a promessa da aliança e os gentios que estavam perdidos, que mereciam a perdição, vocês foram aproximados e vocês receberam então do Senhor esta graça pelo sangue de Cristo. Esta parede foi derrubada. Vocês foram feitos um com o povo de Deus, com o povo da aliança, com o povo da promessa, e esta parede, este muro de divisão que havia entre judeus e gentios por meio de Cristo, ela foi derrubada. Então não existe mais essa divisão entre judeus e gentios. Vocês tinham esta inimizade, o Senhor aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, né? Ele fez dos dois em si mesmo um novo homem. Versículo 16 vai falar: reconciliar-se ambos em um só corpo. Percebem aqui que ele está falando de um povo reconciliado com Deus e de um povo que é único.
de um povo que não está dividido, de um povo que agora está reconciliado, que antes existia um muro, que antes existia um distanciamento e que agora está reconciliado. É uma só família. Eram aqueles que eram estranhos, mas que agora vivem como família, como povo de Deus. Né? É como aquele familiar que está distante, mas você, a partir de um certo momento marcante, você se aproxima, você está junto, você reconcilia-se com ele. Havia uma briga, havia uma barreira entre você e aquela pessoa, e agora surge um fato novo, restaurador, que reconcilia, que aproxima, que traz a paz, que traz o conforto, que traz a comunhão novamente. E isso Cristo fez com judeus e gentios, trazendo aquilo que era inimizade em uma nova comunhão com este povo que se tornou um povo só. Versículo 17 fala: vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ele fala, olha, ele evangelizou paz para aqueles que estavam longe, ou seja, os gentios, e os que estavam perto, os judeus, que foram aqueles que receberam a lei do Senhor por meio dos profetas. Aí ele fala, e nós temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Há um só Senhor, e nós somos um só povo. Nós somos uma família de Deus. Então não há motivo para divisões. Como bem o Mateus também falou, que entre o povo de Deus não deve haver divisões, não deve haver a igreja disso, a igreja daquilo, a igreja dos ricos, a igreja dos pobres, a igreja dos brancos, dos negros, dos indonésios, dos japoneses. É a igreja de Cristo. É a igreja do povo de Deus. A igreja ela é multiforme, ela tem pessoas de todas as classes, de todas as raças, com todas as características. Não existe crente de primeira, de segunda e terceira classe. Crente é crente. Filho de Deus é filho de Deus. Salvo é salvo. Não existe ninguém de primeira, de segunda e de terceira classe. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Ele vai nos tratar igual. O pecado seu vai ser tratado como o pecado de qualquer pessoa. O pecado não muda. Deus vai tratar da mesma forma. Deus não vai desprezar uns e privilegiar outros. Nós somos um só povo. É isso que o Senhor falou. A partir de agora nós somos família, somos povo de Deus. E aí então nós vamos para o nosso capítulo 3, depois desse resumo que fizemos, para aqueles que porventura não puderam vir. E nós vamos então para o capítulo 3, versículos 1 ao 13. Vamos ler. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Porquanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, quando o apóstolo Paulo fala desta união, já ao fim do capítulo 2, e aqui ele começa falando, por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Ele está falando com os gentios, com aqueles que não eram judeus. Então ele está falando, vocês são um só povo agora. E agora eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vós.
Eu prego o Evangelho a todos vocês e eu amo este Evangelho e estou fazendo isso por amor de vós. E quando Paulo começa a falar isso, ele começa a mostrar para eles que o Evangelho é para todos os povos. Como em outros lugares ele já falou sobre isso. E nós temos um entendimento um tanto quanto incorreto da Bíblia acerca da graça de Deus e da salvação de Deus que o Senhor nos dá. Primeiro que algumas pessoas falam, no Antigo Testamento Deus é cruel, Deus é mau, Deus ele é mais rigoroso, e no Novo Testamento ele é mais gracioso, ele é mais terno, ele é mais sossegado, né? Ele é mais amoroso. Errado. Se você olhar nas Escrituras, você vai ver que não é nada disso. Deus não muda. Você vai ver quão gracioso é Deus no Antigo Testamento. Como, mesmo a partir do momento em que Adão e Eva caem, como Deus é gracioso. Como Deus é gracioso. Apesar da queda deles, Ele fala, eu vou providenciar um Salvador para vocês. Surgirá o descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. A graça de Deus. Como Deus providencia uma forma de o povo de Deus cultuar ao Senhor. De o povo de Deus ter a esperança de que um dia viria um Salvador. Quando Deus faz com que eles construam o tabernáculo e depois o templo, Ele está fazendo uma figura daquilo que Ele faria. Que Ele enviaria um cordeiro sem pecado, sem defeito, como deveria ser levado esse cordeirinho para ser sacrificado. Que Ele não tinha culpa nenhuma do pecado do cidadão lá. E aquilo ali simbolizava que alguém inocente deveria morrer no lugar de um culpado. E ali havia esperança, um dia virá o Messias que nos salvará. Quão gracioso é este Deus, também no Antigo Testamento. E algo também incorreto que as pessoas pensam é a salvação no Antigo Testamento era só para os judeus. Ou seja, todos os gentios estavam condenados, só os judeus foram salvos. Errado. Nem todos os judeus foram salvos. E muitos gentios foram salvos também. Então não é só pelo fato de serem judeus que eles eram salvos, porque senão seria salvação por algum tipo de mérito. Eu sou salvo porque eu sou judeu, eu nasci judeu, beleza. Sou salvo. Não, a salvação já era pela graça de Deus no Antigo Testamento, não era pelas obras. Era pelo entendimento da graça de Deus. Se você for perceber, desde o momento em que Deus faz a promessa para Abraão, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 7 ao 9, ele vai citar Gênesis capítulo 12, versículo 3, né? Ele fala lá, Gálatas capítulo 3, versículo 7 ao 9, ele fala assim, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ele fala que Deus tinha previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Ele fala, em ti serão benditos todos os povos, todas as famílias da terra. Então não eram só os judeus. Deus escolhe um homem e nele serão benditas todas as famílias da terra. E mesmo quando os fariseus chegam até Jesus e falam, nós somos filhos de Abraão. Jesus fala, Deus pode suscitar filhos de Abraão até dessas pedras aqui. Vocês não são filhos de Abraão coisíssima nenhuma, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam aquilo que Abraão fez. Então a gente começa a perceber que o Evangelho, que a boa notícia, a salvação no Antigo Testamento já era também para os gentios. Não era só para os judeus. Temos alguns exemplos aqui. O exemplo de Raabe. Raabe era uma prostituta. Raabe morava nos muros da cidade de Jericó. E quando o povo de Deus chega lá, começa a mandar os espias até a cidade, eles conversam com Raabe e olha a reação que Raabe tem lá em Josué capítulo 2, versículos 8 ao 11. Josué capítulo 2, versículos 8 ao 11. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que o infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito,
e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Há uma profissão de fé daquela mulher que vivia de forma dissoluta, e a partir daquele momento ela reconhece: o Deus de Israel é o Deus nos céus, em cima nos céus e embaixo na terra, é o Deus de todo poder. Ele não é mais um Deus, ele é o Deus todo-poderoso que está em todos os lugares. Há uma transformação daquela mulher, uma mulher cananita, uma mulher gentia, que creu na palavra de Deus e que foi salva pelo Senhor. Nós conhecemos a história de Raabe, vemos que ela foi libertada pelo Senhor por meio do povo de Deus ali, e que ela fez parte, inclusive, da genealogia de Cristo, se você for olhar em Mateus capítulo 1. Outra pessoa que fez parte da genealogia de Cristo é uma outra mulher que era gentia, que não era judia. Era Ruth. Ruth era uma moabita. Ela havia casado com um homem judeu, mas ela era uma moabita. E ali, uma moabita, ela não tinha direito nenhum na sociedade de Israel, principalmente depois de enviuvar. E tanto que a sogra dela fala: fique lá, vá para Moabe, fica com seus parentes, case lá, tenha filhos, não venha comigo porque eu não posso dar futuro nenhum para você. E Ruth, então, ela faz esta profissão de fé, demonstrando a transformação que o Senhor Deus traz para ela. Ruth capítulo 1, versículos 16 ao 17. O texto nos diz assim, esse texto muito usado em casamentos. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja morte, me separar de ti. Ela reconhece: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E ela não estava interessada, de alguma forma, em alguma coisa que Noemi tivesse. Noemi não tinha nada. Noemi tinha se tornado viúva, não tinha nada, estava pobre, ia voltar para sua terra natal. Ela não tinha o que lhe oferecer. Ela falou: vou continuar com você, o seu Deus vai ser o meu Deus. Ela também faz parte da genealogia de Jesus. Ela também era uma gentia. O evangelho era para todos. Jonas, quando vai pregar aos ninivitas, a Nínive, a capital da Síria, os assírios invadiram Israel, fizeram coisas absurdas com os israelitas, destruíram Samaria, trouxeram povos gentios para a cidade de Samaria ali. Então Jonas não queria pregar a palavra de Deus para eles, porque ele falava para si mesmo: poxa, Deus é longânimo, Deus é amoroso, se eu for pregar o evangelho, se eu for pregar a palavra de Deus para eles lá, eles podem crer e vão ser salvos. Olha o pensamento do profeta Jonas. E foi isso que Deus fez. Deus salvou aquele povo, Deus salvou aquela geração de ninivitas, pessoas que não tinham nada a ver com o povo de Israel. E isso está lá em Jonas, capítulo 3. Vamos ler o texto de Jonas, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8. O texto nos diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em nossas mãos. Há uma verdadeira transformação, uma conversão daquele povo. Eles falam: nós estamos arrependidos. O fato de eles jogarem cinza, de eles colocarem pano de saco, era sinal de arrependimento. Falam: nós precisamos mudar, nós precisamos de mudança de vida. A nossa vida é diferente a partir de agora. Então o evangelho não era exclusivamente para os judeus, era para os gentios também.
O Salmo 96, versículo 3 fala: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. O evangelho no Antigo Testamento não era exclusivista aos judeus, era também os gentios, e é por isso que o apóstolo Paulo fala aqui: eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Esta mensagem que era um mistério, mas ela se revelou para vocês. E vocês podem compreender esta mensagem que ficou oculta em outras gerações, agora ela foi desnudada, desvendada. Vocês são co-herdeiros juntamente com Cristo. Vocês são membros da família de Deus, versículo 6 vai falar. Vocês são coparticipantes da promessa em Cristo. Vocês não são mais um povo, existe os judeus e o resto. Não, nós somos povo de Deus juntamente. Nós somos co-herdeiros. Nós sabemos que herança, os herdeiros têm os direitos. Vocês são co-herdeiros. Vocês fazem parte dessa família, vocês têm os mesmos direitos. Vocês não são menos do que os judeus, vocês fazem parte de um mesmo povo, de uma mesma família. Vocês são membros do mesmo corpo. É fazer parte da família. Isso é gostoso como povo de Deus. Quando você chega na casa de alguém, você sente parte da família. Eu sinto muito isso, gosto muito disso. Quando eu vou na casa dos irmãos e eu me sinto à vontade, me sinto em casa, me sinto em família, me sinto à vontade. Não ser folgado, mas me sentir à vontade com as pessoas. Conversar, comer junto, dar risada, falar sério, chorar também. Mas você é aquela família, você se sente à vontade. Você não fica envergonhado, pisando em você é parte daquela família. Você tem intimidade. Nós somos membros de uma família, nós somos da família de Deus. Não é gostoso isso? Chegar na casa de uma pessoa e falar: aqui eu me sinto à vontade. Aqui eu não estou intimidado, não estou achando que a pessoa vai me humilhar porque ela acha que ela é mais do que eu, porque ela tem uma casa boa, porque ela tem um carro bom, ou porque, se de repente o pastor vir aqui, ele vai achar que minha casa é isso, minha casa é aquilo outro, o que ele vai pensar de mim? Não vou pensar nada. Vou pensar que você é um filho de Deus. É que não é isso que nos separa. Não vai ser isso que vai nos separar. O Evangelho nos une. O Evangelho une judeus e gentios, ricos e pobres, brancos e negros. Não existe divisões, não existe vitimismo. Porque eu sou menos, porque eu sou pobre, porque eu sou negro, porque eu ganho pouco. Nós somos um só povo, nós somos coparticipantes, somos membros de uma mesma família, co-herdeiros juntamente com o Senhor, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso é ser povo de Deus. É não ficar olhando para os outros como um crente superior ou como um crente de segunda classe, como os judeus tentavam fazer. Nós somos povo de Deus e o resto é ralé. O resto são os cães, chamavam de cães também, incircuncisos, os impuros. Aquele que creu no Evangelho faz parte de um só povo, tem os mesmos direitos diante do Senhor, deve ser amado da mesma forma, deve ser disciplinado da mesma forma. A disciplina serve para todos, a repreensão serve para todos, e o amor igualmente. É igual para todo mundo, é direito de todo mundo. É igual em casa, gente. Quando a gente tem as crianças em casa, se a gente tem mais de uma criança, é direito dos dois, não é um só. Se um faz alguma coisa errada, ele vai ser repreendido. Se o outro faz, também vai ser repreendido. Se alguém faz uma coisa boa lá, ele vai ser premiado por isso, por causa da sua obediência ali. Ele vai ser abençoado por Deus, da mesma forma a outra pessoa. Então há um só povo, há um só direito. E isso que estava oculto lá, que estava longe, que as pessoas não compreendiam, isso foi desvendado, como o texto nos fala aqui do versículo 1 ao versículo 6. Que isso foi compreendido, este mistério de Cristo foi compreendido. Os filhos de Deus compreenderam esta mensagem do Evangelho. Quando eu leio o texto do versículo 5 ao versículo 13, eu fico pensando que existe um preço a pagar
pelo Evangelho da Graça. Aí você pode pensar, mas não é uma certa contradição em pagar o preço pela graça? Depende da forma como que você olha esta questão. O pagar o preço aqui, não estamos falando de dinheiro, estamos falando de vida. A graça é o Senhor ter nos dado algo que nós não merecemos. Mas a graça foi algo que custou caro. Custou a morte do Filho de Deus. E quando nós lemos, vamos ler novamente o texto do versículo 5 ao versículo 13. Ele fala assim: qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O Evangelho ele é algo que custa caro. Nós fomos co-participantes desta graça. Paulo foi constituído ministro, Paulo foi preso, ele se coloca como menor de todos os santos. Me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis graças de Deus, da insondável graça de Deus. Quando nós falamos de algo precioso, quando nós falamos aqui, o texto está falando das riquezas de Cristo, insondáveis riquezas de Cristo, no versículo 8, foi quase impossível não pensar na negociação que teve do Neymar esta semana aí. Ele foi negociado por quase R$1 bilhão. Nós nem sabemos o que é isso direito. Isso nunca vai passar por nossa mão, com certeza. A não ser que exista uma hiperinflação e de repente isso possa acontecer como aconteceu quando eu era criança. De passarem alguns milhões, e a gente era milionário na época, todo mundo. Mas ele é uma coisa absurda, ele ganha mais de R$300 mil por dia. Mas alguém quis pagar este preço. E aquele homem bilionário, que é o dono do time, do Paris Saint-Germain, ele pensou, eu vou ganhar, não importa, não vamos entrar no assunto aqui, se houve lavagem de dinheiro, se não houve, não vamos chegar nesse ponto. Mas ele pensou, eu vou ganhar em venda de camisas, em comerciais, com toda a questão de marketing, com venda de imagem para TV e tudo mais. Ele pagou um preço. E ele achou que valia aquilo. E Paulo, quando ele fala da palavra de Deus, ele fala dessas insondáveis riquezas de Cristo, e ele pagava o preço de crer e de anunciar o Evangelho. Paulo apanhava de todos os lados. Você já parou para pensar nisso? Ele apanhava de judeus e de gentios. Paulo era um judeu, ele mesmo fala, na tribo de Benjamim, judeu de judeus, tinha sido circuncidado. E quando ele estudava aos pés de Gamaliel, e quando ele crê no Evangelho, ele é perseguido pelos judeus como um traidor. Eles procuram matá-lo. E aí ele vai para os gentios pregar a mensagem do Evangelho, e o que acontece? Aqui nós estamos falando da carta de Paulo aos Efésios. Quando ele chega em Éfeso, eles perseguem, eles tentam prendê-lo, eles fazem confusão, eles falam, olha, esse cara veio pregar o Evangelho aqui, agora nós estávamos vendendo as nossas estátuas de Diana aqui dos Efésios e a nossa profissão aqui vai cair em descrédito. Nós não vamos mais conseguir vender as nossas estátuas de Diana. Os feiticeiros estão se convertendo lá e estão jogando os seus livros de mágica lá no meio da rua lá e tacando fogo naquilo.
Então os gentios também começam a perseguir, começam a tentar matar Paulo, começam a tentar prender o apóstolo. Ele apanha de todo mundo, de todos os lados. E ele poderia desanimar, falar, poxa vida, tá bom que não dá para agradar todo mundo, mas eu não estou agradando ninguém. Será que vale a pena? Será que vale a pena não agradar ninguém? Isso que eu estou falando aqui? Ele nunca pensou isso. Ele pagava o preço, ele entendia que aquilo era necessário e que aquilo era importante. E ele mesmo fala, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Tamanha a importância do Evangelho, não importa se eu serei perseguido, chicoteado, apedrejado, se o navio vai naufragar, se vão me prender e me jogar num lugar escuro lá, cheio de ferida. Não importa, eu vou continuar pregando o Evangelho porque vale aquilo que eu estou fazendo. Vale a pena. Será que o Evangelho tem valido a pena para nós? Será que a gente tem visto o Evangelho como essa maravilhosa riqueza do Senhor? Ou será que nós temos visto o Evangelho como bijuteriazinha? Aquele bijuzinho que às vezes tem um monte lá em casa e cai no chão e vai lá embaixo do sofá, você nem liga para aquilo. O que é o Evangelho para você? É só um detalhezinho? Ou ele faz parte da sua vida? Ou ele é importante para você? Você quer se doar? Você quer viver o Evangelho? Você está a fim de fazer o que for necessário pelo Evangelho? Não apenas vir ao culto, não apenas assistir reuniões, mas eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração, em todas as circunstâncias, em todo momento, em todo lugar. Não é só agora. Paulo via isso como algo maravilhoso. Ele fala, sou o menor de todos. E eu tenho o privilégio de levar o Evangelho. Eu sou pequenininho, ele fala. Mas eu estou levando esse Evangelho, essas insondáveis riquezas de Cristo. E essas insondáveis riquezas de Cristo, elas estão sendo manifestadas. Elas estão sendo reveladas aos gentios. Mas Paulo, você está sendo perseguido, você está apanhando, você está sendo apedrejado. Mas são as riquezas de Cristo, isso vale a pena. Lembra daquilo que nós sempre falamos? Olhar para a eternidade. Não olhar só para o agora, para o aqui. Porque se nós olharmos para o aqui e agora, nós vamos pensar só, poxa, é bom ter saúde, é bom viver na maciota, é bom ter dinheiro, e isso vai se resumir a vida, se eu não penso em eternidade. Eu quero a bênção, eu quero isso, eu quero... Mas e Cristo, o Evangelho, a eternidade e essas insondáveis riquezas? Paulo não está falando de ouro, não está falando de dinheiro, não está falando da mega sena acumulada, está falando de Cristo, do Evangelho. Isto é o Evangelho. Evangelho não é prosperidade, não é saúde, não é bem-estar. É o Evangelho da glória de Deus. E o Senhor deve ser glorificado em todo momento. Se você está com saúde ou não. Se você é rico ou pobre. Em qualquer circunstância. E Ele deve ser anunciado e glorificado em todo momento. Vocês já pararam para pensar como morreram os apóstolos? Ou os profetas? Mas, poxa, os apóstolos foram uma bênção, eles fizeram isso, aquilo, outro. A maioria deles morreu crucificado. Alguns degolados. Alguns exilados. Você pega profetas, cerrados ao meio, traspassados a fio da espada. Você pega crentes na história da igreja, você vê as mortes mais terríveis. Pessoas morrendo queimadas em fogueiras. Pessoas sendo embebidas em sangue e jogadas na arena para serem comidas pelos ursos e leões. Pessoas amarradas pelas pernas e braços para que cavalos puxassem de lado os apóstolos para que ela fosse dilacerada viva. Por amor ao Evangelho. Porque elas criam que esta vida, se não for vivida com Cristo, não vale a pena ser vivida. Elas não decidiram poupar as suas vidas para negar o Evangelho. Elas falam, não, eu não vou negar o Evangelho, não importa se eu vou morrer, se minha família vai morrer, eu amo ao Senhor, as riquezas do Evangelho.
Pararam para pensar nisso? Como é sossegada a nossa vida? Talvez até demais. Talvez nós chegamos num estágio de conforto tão grande que nós nos acomodamos. É aquele estágio onde você chega em casa e você fala, já fiz muita coisa, acho que agora eu vou dar uma sentada e uma relaxada. E é tão gostoso você dar aquela paradinha, e se eu paro na frente da TV por muito tempo, eu durmo. A gente espiritualmente pode chegar neste ponto também. A gente já fiz muita coisa, acho que eu vou sentar aqui, tá tranquilo, tá sossegada a casa, vou pegar o controle na mão, ou vou escutar uma música, vou ler alguma coisa e vou dormir. Chegamos num estágio de letargia, de lentidão, de quase pararmos, em que nos tornamos cada vez mais cheios de nós mesmos e vazios do Evangelho. Nos enchemos dos nossos próprios interesses, dinheiro, bens, saúde, relacionamentos, mas menos do Evangelho, de amor a Cristo, de amor à Sua palavra, de uma vida de oração, de um zelo pelo evangelismo. Deixamos isso de lado, por aquilo que a gente eu quero descansar. Eu mereço descansar, também sou filho de Deus. Deixamos de olhar para o Evangelho como algo rico, precioso, para olharmos como bijuteriazinha. Aquela bijuteriazinha que caiu lá embaixo do sofá e de repente, quando você arrasta o sofá, daqui a um tempinho você fala, tá aqui. Deixa eu colocar numa caixinha ali, colocar num canto. É dessa forma que nós olhamos o Evangelho muitas vezes. Isso é lamentável. Nós chegamos nesse estágio. E é triste quando se chega nesse estágio. O que será que nós estamos, até onde nós estamos dispostos a ir pelo Evangelho? Até onde? Será que nós estamos dispostos mesmo? Não estamos falando aqui nem em morrer pelo Evangelho, nem em ser dilacerado por causa do Evangelho, porque isso não acontece no nosso país, graças a Deus. Mas ainda acontece em alguns países. É terrível. Mas até onde nós estamos dispostos? Vocês já pensaram que hoje é tão fácil de você pregar o Evangelho? Ou de você mandar um conteúdo para um amigo seu? Ou para centenas de pessoas? É tão fácil. Será que você estaria disposto a fazer uma coisa tão simples, de repente, de pegar um texto bíblico, uma mensagem bíblica, no seu Facebook, você vai usar 5 segundos do seu dia para isso. Você dá um curtir ali e um compartilhar na sua linha do tempo. Será que isso é muito difícil? Você está disposto a chegar a fazer algo tão radical assim? Não é nada radical, né? É facinho. Você pode pegar uma mensagem bíblica. Você pode pegar um trecho de uma mensagem. Compartilha com seus amigos, marca seus amigos, marca no WhatsApp, manda para os seus colegas, para os seus amigos. Anuncie este Evangelho. Se você acha precioso esse Evangelho, anuncie esse Evangelho. Se ele é importante para você, demonstre que ele é importante. Algo tão simples, não vai ocupar 30 segundos do seu dia. Será que você está disposto a fazer isso? Será que você não está disposto a usar 5, 10, se a sua internet for banda lenta, 1 minuto. Será que você tem 1 minuto do seu dia para compartilhar um conteúdo que pregue o Evangelho? Será que você está disposto? Será que nós estamos dispostos a conversar com os nossos colegas? Com aqueles que nós conhecemos, no nosso trabalho, na nossa escola? Estamos. Eles estão conosco todo dia. E às vezes até afrontam o Evangelho e você não está disposto. É um passo a mais. A internet é bem fácil. Você curte, compartilha lá. E aquele passinho a mais? O seu vizinho. O seu parente. O seu irmão. Será que nós temos falado? Como é que será que nós temos olhado para o sustento missionário? Será que nós temos olhado para os outros povos, como nós estamos falando aqui? Será que nós temos nos importado com o sustento de missionários? Dentro e fora do país? Conhecemos missionários? Você tem orado por missionários?
que tem pregado o Evangelho em nosso país, fora do nosso país, em tribos ou em lugares inóspitos. Você tem começado pelo menos com uma oração. Ok, eu não contribuí, mas você tem orado por esses missionários? Para que eles preguem estas insondáveis riquezas de Cristo. E a partir daquele momento você também colocar um desafio no seu coração de contribuir financeiramente com esses missionários. O quão disposto você está a contribuir com a obra de Deus para que ela vá à frente. O quão generoso você tem sido para que o Evangelho continue sendo pregado. Né? Nós muito pouco falamos de dinheiro, por aqui. Falamos bem pouco mesmo. Mas será que nós temos nos atentado para as necessidades que nós temos aqui? Como temos falado nos últimos dias, de cadeiras, de um novo local. Será que nós temos olhado para isso, orado por isso e pensado, Senhor, nós precisamos de um novo local. Que o Senhor nos dê recursos, mas que também o Senhor possa me usar para ser generoso para isso. Se você não está disposto a morrer pelo Evangelho, mas você está disposto a contribuir com a obra do Senhor, de acordo com a sua prosperidade. Né? Ninguém está falando aqui para passar dificuldades, estamos falando para cada um de nós sermos generosos. Até onde nós estamos dispostos a ir? Nós estamos dispostos a viver o verdadeiro Evangelho, a servir ao Senhor, a olhar para esta igreja e falar, Senhor, eis-me aqui, o Senhor me colocou aqui, eu quero te servir aqui. Aonde o Senhor quer me usar aqui? Eu quero ser usado pelo Senhor. Porque aqui que eu estou pregando o Evangelho, aqui que nós estamos pregando o Evangelho, é aqui que o Senhor vai me usar. Isso deve ser uma honra para nós, porque nós estamos falando de Cristo. Nós não estamos falando, aqui é uma igreja e nós queremos edificar uma igreja para nós mesmos. É a igreja de Cristo. A igreja não é de ninguém aqui. A igreja não é minha. É a igreja de Cristo. E cada um de vocês faz parte desta igreja de Cristo. E cada um de vocês contribuem para essa igreja, que é a igreja de Cristo, não é a igreja do pastor. A palavra de Deus fala aqui que esta mensagem ela foi conhecida dos principados e potestades. Ela foi revelada, inclusive, aos principados e potestades, como o apóstolo Paulo já havia falado nos primeiros capítulos, e também no capítulo 6 ele vai falar sobre os principados e potestades deste mundo tenebroso. Ele fala que até a eles estava oculto esta questão e a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida também dos principados e potestades nos lugares celestiais. E isto, segundo o versículo 11 fala, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse era plano do Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Fala, nós temos esta ousadia, acesso, confiança e fé no Senhor, porque este mistério nos foi revelado e agora nós temos acesso a Cristo, nós somos parte de uma família, nós contribuímos com essa família, nós vivemos essa família, nós nos doamos por amor a Cristo, porque nós somos um só povo. E o apóstolo Paulo termina, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Ele fala, não desanimem, não desanimem, a glória de vocês está aí, porque eu estou sofrendo pelo Evangelho, eu estou me doando pelo Evangelho, estou dando a minha vida pelo Evangelho. Ou seja, o Evangelho da graça ele tem um preço a pagar, e ele pode chegar até a própria vida, mas é um preço pequeno diante daquilo que todos nós recebemos, que é sermos filhos de Deus, que é termos um dia recebido o Evangelho. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos salvou por meio de Cristo Jesus. Que graça maravilhosa o Senhor tem para conosco. E que este pensamento fique em nossos corações, até onde eu estou disposto a ir, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, bendito seja o teu nome, Pai, que nos mostra que somos um só povo, uma só família. O Senhor nos uniu como um povo
Por meio de Cristo Jesus, somos uma família. E vemos na história do seu povo, da sua igreja, quantas dificuldades e perseguições passou por amor a Ti. Porque as riquezas no Senhor são muito maiores de qualquer riqueza neste mundo, ó Pai. São as maravilhosas riquezas do Senhor em Cristo Jesus que nós temos. E nós estamos aqui para acumularmos tesouros no céu, ó Deus, e não tesouros nesta terra. Que possamos olhar para aquilo que é precioso, estarmos dispostos a trabalhar, servir ao Senhor na Tua obra, de todo o nosso coração, não pensando nas implicações, não vivendo de forma cômoda, nos acomodando a Deus naquilo que tem se mostrado tão fácil em nosso país, por não termos a perseguição, mas que possamos usar este fato de não haver a perseguição, Pai, para pregarmos ainda mais a Tua palavra, para sermos ousados, para fazermos tudo com alegria, com prazer no nosso coração, porque servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Perdoa-nos, ó Pai, porque em muitos momentos não fazemos dessa forma. Somos relapsos, nos deixamos levar pelo comodismo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.